Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um processo que é um processo de backup, né, de um servidor antigo para restauração num servidor novo, né? Então essa tela aqui já é do computador antigo, né, que vai deixar de ser servidor. Então desse computador a gente precisa copiar os dados, né, fazer o backup de dados. Tá? Dentro da pasta mgm comanda a gente já tem uma pasta backup, né, que tem aqui backup do sistema mgm comanda e backup também da parte fiscal, que é o DFE, né? Mas ele tem uma data que ele faz a cópia, né? Para copiar no momento, a gente precisa fazer o backup manual, né? Eu vou explicar como faz isso. E aqui a gente tem a pasta, né? Como esse cliente tem fiscal, a gente tem uma pasta DFE. Né? Dessa pasta DFE, o que a gente precisa copiar? A gente precisa copiar a pasta NFE saída, né? Que está todos os dados de emissão de cupom fiscal, né? Então aqui, primeiro passo, vou dar botão direito nessa pasta aqui, vou aqui no WinRAR, vou adicionar para arquivo e vou colocar que eu quero em zip, né? E dar um OK. Então aqui a gente tem que esperar ele fazer a compactação da pasta inteira. Aqui como, né, para a gente facilitar o nosso trabalho, né, eu vou copiar esses arquivos que estão na raiz da pasta DFE também, né? Então a gente tem esses arquivos todos aqui, né, que o cliente acho que emite também cupom, nota fiscal. Então a gente tem os arquivos de configuração. Então eu vou aproveitar, vou copiar todos eles aqui, né, que aí depois a gente consegue só substituir, já o sistema já fica configurado. Né, então eu vou adicionar para arquivo aqui também e vou deixar como DFE mesmo. Assim, a gente está tentando copiar o arquivo que a gente está fazendo backup agora no momento. Aqui, deixa eu desmarcar esse arquivo aqui. Vou adicionar de novo. Pronto. Então aqui agora a gente só vai esperar o backup dos arquivos. Então aqui ele já finalizou. Tá, então a gente vai... Deixa eu pegar aqui os dois arquivos que eu fiz cópia, né? Então eu já vou aproveitar, vou pegar esses dois arquivos aqui, vou criar uma pasta chamada backup no raiz e vou colocar esses arquivos aqui dentro. Tá, agora a gente tem que fazer o processo de backup do sistema mgm comanda, né? Então para isso a gente tem um utilitário. Eu vou abrir aqui no prompt de comando. Então a gente vai entrar na pasta mgm comanda e aqui a gente tem o arquivo que chama dump e a gente coloca o caminho onde eu quero fazer backup. Então vou colocar aqui mgm.sql e dou um enter. Ele vai fazer o processamento e vai gerar um arquivo .sql do banco de dados do cliente. Tá. Se qualquer erro que der, tá, não foi feito o backup correto. Aqui não teve erro nenhum. Ele só dá uma pausa e vou dar enter aqui. Agora a gente faz a mesma coisa, só com dump dfe, a pasta backup, dfe.sql, que é o banco de dados fiscal. Vai fazer o mesmo processo e vai gerar o arquivo. Pronto. Agora aqui a gente vai conferir. Então eu vou lá na pasta backup, aí eu vou ter dois arquivos aqui, mgm e dfe. Ok? Então eu tenho os dois arquivos. Então para facilitar aqui o processo de cópia, eu vou zipar eles. Né? Deixa eu zipar os dois juntos, que é mais fácil aqui. Vou clicar esses dois aqui. Adicionar para arquivo. Zip. Criar como backup. Aqui eu acabei
jogando o arquivo DFE junto com o arquivo que já existia chamado DFE, mas depois a gente ignora isso. Ok? Então, já está feita a cópia. Esses 3 arquivos aqui são as cópias do sistema. Um outro detalhe importante também, para verificar, né, se você estiver fazendo backup do servidor, verificar se às vezes não tem fotos de produtos, né, que o cliente possa ter colocado. Então, as fotos ficam aqui na pasta champ, htdocs, e a gente vai aqui em produtos, e no caso aqui não tem foto nenhuma. Se tivesse foto, a gente copiava as fotos aqui, tá? Então tá ok, o backup está feito. Outro detalhe, se o cliente às vezes tiver também Hobby Delivery, né? Vai ter uma pasta chamada Hobby Delivery aqui. No caso, esse não tem. Aí seria bom copiar também o arquivo config, que já vai trazer configurado, né, as configurações de Hobby Delivery. Aqui eu vou fechar. Ok. Então aqui a gente já vai copiar esses arquivos aqui. DFE saída, DFE e backup. Agora a gente está aqui no computador que vai ser o novo servidor, né? Então a gente está com os arquivos já copiados. Primeira coisa aqui, a gente vai restaurar os bancos de dados, tá? Então eu tenho aqui os 2 arquivos, dfe.sql, mgm.sql. Então a gente vai aqui para o cmd, que é o prompt de comando, entra na pasta mgm comando, e aqui a gente tem o comando hashdump para restaurar. Então a gente vai colocar lá na pasta backup. Dentro da pasta backup, a gente tem o arquivo mgm.sql. Tá? O sistema tem que estar fechado, não pode estar aberto, tá? Então a gente vai clicar aqui para restaurar. Espera o processo de restauração. Pronto, terminou. A gente tem também então o DFE, tá? Então a gente vai fazer o processo hashtag DFE, a DFE. Não pode errar isso aqui se colocar hashdump no arquivo do DFE ou hashdump DFE no arquivo do comanda, ele vai ser substituído o banco de dados e vai misturar todo o banco de dados. Então tem que tomar cuidado, tá? Então dá o enter aqui, espera restaurar. Aqui aconteceu um erro de um Knowle Database. Isso aqui acontece porque eu ainda não configurei o fiscal nessa máquina aqui, tá? Então a gente precisa pelo menos abrir o DFE nessa máquina aqui para ele poder criar o banco de dados do DFE, tá? Então a gente vai baixar, tá? Eu vou só pegar o arquivo aqui de instalação do DFE. Então a gente vai baixar o arquivo do DFE aqui. O erro só aconteceu porque eu não tenho banco de dados ainda, tá? Não abriu o DFE. Nessa máquina nova aqui, eu já instalei o sistema Engine Comanda, tá? Já fiz toda a atualização. Abri ele para ele poder criar o banco de dados, tá? E só faltou, no caso, o DFE mesmo, que eu não tinha aberto ainda. Como o cliente tem fiscal, a gente precisa abrir ele. Ok, aqui terminou de baixar o arquivo. Esse link, depois é só chamar o suporte que a gente passa. Tá? Então eu tenho aqui o arquivo, então vou copiar ele para a pasta do mgn comando. Então aqui está na pasta do mgn comando, eu vou extrair ele aqui dentro.
Pode falar assim para tudo. Pronto. E agora a gente vai abrir o WPS-DFE. Tá? Eu só vou abrir ele para a criação do banco de dados. Ele vai dar erro, mas aí é normal. Clica 2 vezes. Pode mandar executar. Pronto. E eu não vou fechar isso aqui porque a gente não vai configurar isso agora. Então, ele já deve ter criado o banco de dados. Então agora a gente volta aqui. Tá? E vou dar de novo o comando para restaurar o banco fiscal. Tem que ficar sempre atento a erros. Né? Qualquer erro aqui quer dizer que ele não fez a restauração. Agora que ele terminou de restaurar o banco de dados fiscal, então tá ok. Posso fechar aqui. Vou de novo na pasta backup. Como eu fiz o backup da pasta do DFE, né? Que é a pasta que tem todos os... DFE não, a nota fiscal de saída, né? Que é onde tem todos os arquivos fiscais do cliente. Né? E a gente vai copiar ele lá para a pasta correta. Vou copiar a DFE também, que essa DFE aqui que a gente tinha copiado eram os arquivos de configuração, né? .ini e tudo mais. Então, vou copiar os dois arquivos. Então, vou pegar a nota fiscal de saída e DFE e vou copiar lá para a pasta mgm comanda DFE. Vou colar aqui. Então, eu vou extrair primeiro esse DFE. Então, ele criou os arquivos de configuração aqui. E vou extrair também aqui nota fiscal de saída, que é todos os arquivos XML do cliente. Então vamos esperar ele terminar a configuração aqui. A configuração, a extração. Só esperar ele terminar. Pronto, terminou. Aqui a gente já pode abrir o mgm comanda, né, para a gente ver se ele já está com o banco de dados novo. É bom sempre fazer a atualização do mgm comanda depois que extrai o banco de dados, né? Às vezes o banco de dados pode estar com desatualizado. Aí com a atualização ele já atualiza também. Atualização.zip. Então ele está abrindo aqui. Isso aqui é normal, que é esse cliente emite nota fiscal e o ACBR, só para emitir. Tá. Então ele já abriu, e tá vendo aqui, ele já abriu também o DFE fiscal, né? Então, e abriu sem erro, não pediu certificado, não pediu nada, porque a gente já voltou os arquivos corretos, na pasta correta. Né? Para fazer uma conferência aqui, para ver se ele está configurado, eu vou entrar aqui em configurações, vou colocar a senha do admin. Deixa ele abrir aqui. Abriu. Então aqui ela já está configurado, certificado do cliente, né? Tudo certinho, impressão, né? A impressão aqui, né, muda porque não tem mais a impressora. No caso, o cliente nem instalou a impressora ainda, então a gente precisa colocar, né? Mas todas as informações de nota, sequência, tá tudo certinho já funcionando, né? Então o processo aqui ele fica bem mais fácil, né? O banco de dados do cliente aqui, a gente faz uma conferência também, né? Ver se os produtos estão aqui, tá tudo correto. A única coisa que vai faltar aqui agora é a gente fazer o registro do cliente, né? Então esse aqui é o passo a passo para uma restauração fácil, né, de um servidor para outro, né, sem problemas. Qualquer dúvida é só chamar a gente no suporte. Obrigado.